Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de estudos e reflexões aqui na nossa Casa da Paz. Este mês, de forma especial, porque estamos comemorando o nosso 5º aniversário, o aniversário dessa casa que é o Porto Seguro de tantas almas, abrangendo temas muito importantes, temas elucidativos, consoladores, como o tema de hoje, que fala sobre a importância da casa espírita para o espiritismo.
É um tema trazido pelo nosso irmão Frederico Granadeiro, que pertence à instituição espírita Casa de Maria, em Paulo de Fronten. Vamos à nossa leitura de harmonização de hoje, então, que é do nosso livro, que é do livro Pão Nosso, né? Que é de Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, e o capítulo é o 39, com o título Convite ao Bem. E no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 10, Jesus diz: Mas, quando fores convidado, vai. E Emmanuel nos esclarece: em todas as épocas, o bem constitui a fonte divina suscetível de fornecer-nos valores imortais. O homem de reflexão terá observado que todo o período infantil é o conjunto de apelos ao sublime manancial. O convite sagrado é repetido anos a fio. Vem por intermédio dos amorosos pais humanos, dos mentores escolares, da leitura salutar, do sentimento religioso, dos amigos comuns. Entretanto, raras inteligências atingem a juventude de atenção fixa no chamamento elevado. Quase toda a gente ouve as requisições da natureza inferior, olvidando deveres preciosos. Os apelos, todavia, continuam. Aqui é um livro amigo, revelando a verdade em silêncio. Ali é um companheiro generoso que insiste em favor das realidades luminosas da vida. A rebeldia, porém, ainda mesmo em plena madureza do homem, costuma rir inconscientemente, passando, todavia, em marcha compulsória na direção dos desencantos naturais, que lhe impõem mais equilibrados pensamentos. No Evangelho de Jesus, o convite ao bem reveste-se de claridades eternas. Atendendo-o, poderemos seguir ao encontro de nosso Pai sem hesitações. Se o clarim cristão já te alcançou os ouvidos, aceita-lhes as clarinadas sem vacilar. Não esperes pelo aguilhão da necessidade. Sob a tormenta, é cada vez mais difícil a visão do porto. A maioria dos nossos irmãos na terra caminha para Deus sob o ultimato das dores. Mas não aguardes pelo açoite das sombras, quando podes seguir calmamente pelas estradas claras do amor. Mais uma lição importantíssima para nós trazida por Emmanuel, né? Que sigamos em direção ao amor. Então, falando em amor, vamos falar com o nosso Mestre Jesus e nossa Mãe Santíssima. Senhor Jesus, nosso Mestre amado, Mãe Maria, nossa Mãezinha amada, elevamos os nossos pensamentos para em comunhão convosco, solicitar suas bênçãos para mais essa noite de estudos, noites de consolações e reflexões. Mãe bendita, acalenta a cada um. Coloca em seu colo maternal todos aqueles que sofrem. E Jesus, Mestre amado, lança o teu olhar de misericórdia sobre todos nós, envolvendo os nossos lares nesse momento. Suplicamos a presença dos nossos anjos guardiões, mentores espirituais, para nos inspirar a entender as lições trazidas pelo nosso irmão Frederico. Se conosco, hoje como sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos à nossa palestra.
Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus continue presente em nossos corações. Hoje a gente vai fazer uma reflexão aqui juntos com um tema muito importante para todos nós, que é a importância da casa espírita para o espiritismo. As nossas queridas casas espíritas, né? Que nós temos aí essa bênção de estarem de portas abertas para nos receber, para nos ajudar, para nos amparar, para nos apoiar nos momentos em que mais precisamos na nossa jornada. Então a gente vai refletir, vai conversar um pouquinho hoje sobre a importância dessas casas para a doutrina espírita, para o espiritismo. E aí a gente vai começar refletindo sobre o nosso querido espiritismo, sobre a doutrina dos espíritos. Essa doutrina que já vem desde 1857, trazendo para a gente esclarecimentos, informações, conhecimentos, auxílio, para que a gente possa estar buscando o nosso desenvolvimento espiritual, para que a gente possa estar buscando o nosso amadurecimento espiritual, para que um dia a gente possa realmente alcançar aquela verdadeira paz e felicidade ao qual o nosso Mestre Jesus ele nos prometeu. Então a doutrina espírita, a gente percebe que principalmente ela tem essa função, ela tem esse objetivo de nos auxiliar na nossa vida, na nossa existência, no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento. Como dizia Kardec, ela é uma grande ferramenta de auxílio no nosso desenvolvimento intelectual e moral. E através desse desenvolvimento intelectual e moral, nós conseguimos manter relações mais saudáveis, relações mais positivas, e através desses comportamentos positivos a gente vai crescendo, a gente vai se desenvolvendo, a gente vai evoluindo. E aí a gente traz na nossa mente, né, às vezes muitas pessoas que estão entrando no espiritismo ou que estão conhecendo o espiritismo, tem esse questionamento, o que é o espiritismo, né? Então, segundo a doutrina espírita, o espiritismo é uma filosofia espiritual, né, que traz para a gente inúmeras informações, inúmeros ensinamentos acerca da nossa vida espiritual, da nossa existência espiritual e do interrelacionamento dessa vida espiritual e material. O espiritismo ele é trazido para a gente como sendo o consolador prometido. Jesus, quando ele vem lá atrás, trazendo para a gente toda a bagagem da Boa Nova, toda a bagagem do Evangelho, dos seus ensinamentos, das suas orientações. Em um determinado momento, ele fala que ele não pode ensinar tudo naquele momento. Ele não pode abrir todas as informações naquele momento, porque nós ainda não estávamos maduros o suficiente para compreender tais informações, tais orientações espirituais. Então Jesus ele promete que ele vai enviar um consolador que vai poder falar um pouco mais abertamente sobre essas questões espirituais. Então Jesus naquela época ele nos oferece o consolador prometido. E a doutrina espírita ela vem cumprindo esse papel do consolador prometido. A gente percebe aqui na nossa literatura espírita, através de algumas mensagens, que nos mostra, que nos aponta que a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus, vindo no momento certo, vindo no momento predido, para trazer o consolo para a humanidade, para auxiliar a humanidade no seu despertar espiritual, para auxiliar a humanidade a combater o materialismo, entendendo, né, o que é realmente essa espiritualidade, o que é realmente essa vida espiritual. Então, para nós, que somos espíritas, nós identificamos que a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus, que vem para auxiliar a humanidade no seu crescimento moral e espiritual. Mas a gente também tem algumas expressões dentro da doutrina espírita que nos relata que o espiritismo é o cristianismo redivivo, ou seja, é o cristianismo de novo, é o cristianismo novamente, é o cristianismo sendo buscado na sua essência,
Algo que lá atrás começou a ficar um pouco obscuro, aqueles ensinamentos, aqueles conhecimentos, um pouco deturpado, algumas orientações, algumas interpretações. Então é como se a doutrina espírita, através da espiritualidade amiga, viesse trazendo novamente aquele cristianismo na sua pureza, com aquela visão mais ampla de fraternidade universal, de amor, de paz. Então nós temos também a proposta desse cristianismo redivivo dentro dos postulados da doutrina espírita. A doutrina espírita é uma doutrina realmente embasada no cristianismo, embasada em Jesus, sendo ele, dito pela espiritualidade, o nosso modelo e guia. Quando Kardec questiona a espiritualidade, se nós poderíamos ter algum modelo, algum exemplo para que a gente pudesse se espelhar, para que a gente pudesse se nortear a nível de comportamento, de mentalidade, de evolução espiritual, a espiritualidade nos aponta Jesus Cristo como sendo nosso guia e modelo. Então a doutrina espírita é uma doutrina cristã que busca nos ensinamentos, nas orientações do Cristo, o despertar da nossa consciência espiritual para o nosso crescimento. E a gente traz também um aspecto importante da doutrina, que é aquele tripé, onde falamos que a doutrina espírita ela tem ali em sua essência filosofia, ciência e religião. E a gente tem que observar esses três aspectos da doutrina espírita não de forma isolada, não de forma destacada, mas sim é um bloco de informações. Todos esses três aspectos da doutrina, eles estão diretamente ligados. Todos esses três aspectos da doutrina, eles estão diretamente conectados, trazendo para a gente informações e orientações. Não tem como nós separarmos a filosofia espírita da ciência espírita ou da religião espírita. Não, tudo isso é um bloco e tudo isso está presente, tudo isso é o espiritismo, faz parte da doutrina espírita. Então, como filosofia, a doutrina espírita nos auxilia no entendimento, nas reflexões, nos questionamentos a respeito de onde viemos, para onde nós vamos, qual a nossa função, nosso papel, nosso propósito nessa existência. Nos ajuda nos nossos questionamentos íntimos, em busca do nosso autoconhecimento, em busca do nosso despertar da consciência. Enquanto filosofia, ela nos ajuda a refletirmos, a buscarmos mergulhar nesse conhecimento de nós mesmos e do todo, para que isso traga para a gente consolo, para que isso traga para a gente auxílio, amparo, diante das aflições que muitas das vezes temos na vida por causa de não termos uma base, por não termos respostas para alguns de nossos questionamentos. Então, a doutrina, com esse aspecto filosófico, ela nos ajuda muito nestes questionamentos e nessas reflexões. No aspecto científico da doutrina, ela nos ajuda também a entender os mecanismos existenciais, ela nos ajuda a entender os mecanismos entre o céu e a terra, ou entre o plano espiritual e o plano material. Ela nos ajuda a entender os processos reencarnatórios, os processos existenciais. A ciência espírita, ela abre um vasto campo de conhecimento para todos nós, estando também conectada com a ciência material, onde em algum momento Kardec nos informa, se a ciência comprovar algo que a doutrina ainda nega ou ainda não revelou, você segue com a ciência. Então a doutrina espírita tem esse olhar de respeito e de carinho pela ciência, porque ela também é uma ciência espiritual. E o olhar religioso da doutrina, desse aspecto religioso, a gente identifica não como sendo uma religião dogmática, mas sim uma religião onde a gente busca o verdadeiro conceito de religião, que é o religare. Religare a nossa essência, religare ao sagrado, religare ao divino, religare ao Deus que habita dentro de nós. E a doutrina espírita, nesse aspecto religioso, é embasada nas orientações de Jesus para nos ajudar a fazer essa ponte, nos ajudar a fazer esse caminho de retorno
a esse sagrado, a esse divino que habita dentro de nós, que faz parte de nós, que faz parte da nossa essência. Então, quando a gente observa esse tripé da doutrina espírita, ciência, filosofia e religião, a gente observa isso não de forma isolada, mas sim formando um bloco, uma coisa só, que faz parte da doutrina espírita, que é o espiritismo. E tudo isso é importante, tudo isso está encadeado para nos auxiliar, para nos amparar, para nos dar o suporte que precisamos na busca que estamos realizando do crescimento espiritual, da evolução espiritual. E dentro dessa perspectiva, a doutrina espírita ela traz para a gente alguns princípios básicos. E o principal que a gente pode estar citando é a crença em um Deus único. A doutrina espírita é uma doutrina monoteísta. A gente acredita em um Deus, mas a doutrina espírita nos apresenta Deus de uma forma não tão convencional como as filosofias ou as religiões antigas nos apresentavam. A doutrina espírita, na primeira questão que o Kardec faz à espiritualidade, no livro dos Espíritos, Kardec ele questiona o seguinte: que é Deus? E a espiritualidade traz a resposta que Deus é a causa primária de todas as coisas, é a inteligência suprema do universo. Então, nessa resposta que a espiritualidade nos traz, a gente começa a perceber que Deus não é para nós aquela representação do quadro de Da Vinci, aquele senhor de barbas longas, né? Que está ali olhando para a humanidade, sentado ali no seu trono. Então, a espiritualidade nos mostra que Deus ele é muito grandioso diante da tua inteligência suprema e diante da sua essência enquanto causa primária de todas as coisas. Então, para nós, na doutrina espírita, Deus é muito difícil de ser explicado porque a nossa mente humana, o nosso cérebro humano, ele ainda não consegue conceber. E nesse momento a gente vai lembrar de Jesus no Sermão da Montanha, na Bem-aventurança, quando ele diz assim: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, nessa fala de Jesus, a gente entende que para a gente compreender melhor Deus, a gente precisa evoluir, a gente precisa se depurar, a gente precisa se purificar. Então, acreditamos que os espíritos puros, os espíritos mais evoluídos, eles conseguem ter uma percepção do que é Deus na sua essência. Mas nós, na nossa condição espiritual ainda que nos encontramos, nós vamos nos utilizar de parâmetro essas informações da espiritualidade, que Deus é a inteligência suprema do universo. Deus é a causa primária de todas as coisas. Então, nessa informação e nessa orientação espiritual, já dá para a gente perceber a grandiosidade do Criador, a grandiosidade do nosso Pai, do nosso Deus. E a gente vai chamar Ele de Pai porque Jesus, como a gente relembrou, a espiritualidade diz que Jesus é o nosso modelo e guia. Então Jesus, Ele nos apresenta Deus como sendo o nosso Pai. Na oração dominical, quando Ele coloca para a gente, Pai nosso que estás no céu, Ele mostra para todos nós que por maior que Deus seja grandioso, por maior que seja essa essência, essa força, essa magnitude divina, Ele é o nosso Pai. Então Jesus, Ele nos aproxima de Deus com esse olhar de que Ele, mesmo sendo essa magnitude divina, Ele é o nosso Pai. Então, todo filho, ele traz ali na tua essência o DNA dos seus pais. Todo filho, ele traz na sua essência a centelha do seu pai. Então, nós também, enquanto filhos de Deus, trazemos no nosso íntimo essa centelha divina. Todos nós trazemos no nosso íntimo esse DNA divino. Deus é grandioso,
Deus é magnânimo e nós somos filhos de Deus. Então trazemos também na nossa essência. Deus é o todo e nós fazemos parte do todo. E a doutrina espírita nos apresenta Deus como sendo realmente essa força que rege todo o universo, essa inteligência que realmente organiza, administra, cria, renova, auxilia, ampara a todos. E a gente tem também um dos princípios básicos da doutrina espírita, que é a crença na imortalidade da alma. Esse Deus que é infinitamente bom, amoroso, esse Deus, ele nos criou em algum momento. Em algum momento fomos criados simples e ignorantes. E essa alma que foi criada, e esse espírito que foi criado, primeiramente no plano espiritual, ele tem ali a sua oportunidade de encarnar, de viver na matéria, com o objetivo de crescer, com o objetivo de vivenciar aquelas experiências materiais para se desenvolver. Então, nós passamos por esses períodos encarnatórios no plano físico, no mundo material, para buscar o crescimento, para buscar o desenvolvimento, para buscar um aprimoramento espiritual. E no momento em que chega o fim dessa existência material, nós não cessamos a nossa jornada. O túmulo não é o fim. O túmulo é apenas mais uma etapa, uma passagem para a continuidade da nossa vida. Deus, quando nos criou em espírito, Ele criou a nossa vida. E cada oportunidade que nós temos aqui na matéria é uma oportunidade existencial na matéria. Então nós vamos viver essa oportunidade encarnatória enquanto espíritos encarnados, enquanto almas, e no momento em que necessitamos deixar para trás o nosso corpo físico, nós damos continuidade, nós damos prosseguimento à nossa vida no plano espiritual. Esse é o princípio básico da doutrina espírita, a imortalidade da alma. Nós somos seres imortais. Nós fomos criados em um momento, mas nós não temos fim. Nós somos imortais. Essa é a nossa vida verdadeira, a nossa vida real, a vida imortal. E o que estamos aqui na matéria, nesse momento, habitando esses corpos físicos, nós estamos vivenciando experiências materiais. Nós estamos vivendo aqui alguns momentos dessa longa jornada que nós temos chamada vida. E uma outra crença que nós temos é a crença na pluralidade dos mundos habitados. Não tem como, diante da nossa pequenez humana ainda, olhar para o nosso planeta Terra, olhar para o nosso sistema solar e achar que nós somos os únicos, os privilegiados, que só existe nós diante de todo esse universo. Nessas noites de outono, as noites ficam tão lindas, quando está aquele céu limpo, sem nuvens, e a gente olha para o céu e vê ele repleto de estrelas, e vê ele todo figurado com aquelas estrelas, milhares e milhares, milhões e milhões de estrelas. A gente olha para esse céu lindo e não tem como a gente acreditar ou pensar que só o nosso planetinha, que é pequenininho diante da imensidão do universo, que é a vida. Então a doutrina espírita, ela traz sim a visão, a crença para todos nós da pluralidade dos mundos habitados. Ou seja, existe sim a possibilidade, existe sim a vida em outros orbes, de outras condições, de outras formas, de outras maneiras, de outras matérias, mas existe sim em outros orbes a possibilidade da vida, da existência acontecendo. Nós não estamos sozinhos nessa grande imensidão do universo. E aí a gente tem também a crença na comunicabilidade com os espíritos. Então nós somos seres espirituais habitando momentaneamente um corpo físico, um corpo material,
mas o que somos em essência é espírito. Esse espírito vem, habita momentaneamente em corpo físico, passa por essas experiências materiais e ele retorna à sua verdadeira vida, à sua verdadeira casa, o seu verdadeiro lar, que é o espiritual. Só que a gente não perde a relação com esses espíritos, que já retornaram para o plano espiritual antes de nós. Deus nos deu uma possibilidade de nos comunicarmos com eles através da mediunidade. Então, a mediunidade é a ferramenta que nos auxilia nessa comunicação com o mundo extracorpóreo, que nos possibilita a comunicação com o mundo extrafísico, com o plano espiritual. Graças à mediunidade, nós recebemos a doutrina espírita. Graças à mediunidade, nós temos a possibilidade de acessar o nosso anjo da guarda, o nosso mentor amigo. Graças à espiritualidade, graças à mediunidade, nós temos a possibilidade de trabalharmos na caridade, no socorro, no auxílio daqueles que sofrem no plano espiritual. Graças à mediunidade, nós temos a oportunidade de aprender ainda mais sobre a vida, sobre a existência. Então, essa ferramenta mediúnica, essa possibilidade mediúnica, ela é sim para a gente um grande auxílio, um grande lenitivo, um grande consolo, um grande amparo nessa nossa jornada de crescimento espiritual. Então, é uma crença básica, é um princípio básico também da doutrina espírita, a comunicabilidade com os espíritos. E também a gente traz uma palavra que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma frase, eu não vou me lembrar ela ao certo, mas uma frase que foi dita, está escrito lá mais ou menos assim, que fizeram estremecer a terra. E era a reencarnação, essa palavra. Então a doutrina espírita tem essa crença básica na reencarnação. Como espíritos imortais, nós vivemos uma oportunidade na matéria, retornamos ao mundo espiritual, mas temos também a possibilidade de voltarmos à matéria novamente para darmos continuidade nesse nosso processo evolutivo. O nosso processo evolutivo, ele não se dá apenas no mundo material ou apenas no mundo espiritual. O nosso processo é contínuo, ora no plano espiritual, ora no plano material. Ora estamos aprendendo e vivendo experiências no plano espiritual, ora estamos aprendendo e vivendo experiências no mundo material. Graças à possibilidade da reencarnação, retornarmos em espírito a um novo corpo, retornarmos a nossa essência espiritual, que somos de verdade, a um novo aparelho físico, a um novo corpo físico, para vivermos uma nova experiência, para vivermos uma nova oportunidade material. E aí a gente vai lembrar de uma frase do Chico Xavier, que ele diz o seguinte, que nós já temos inúmeras existências pretéritas e estamos diante de inúmeras outras existências futuras. Nós estamos aqui em uma encarnação, que é um pequeno recorte no nosso grande filme da vida. É um pedacinho que a gente está vivenciando aqui hoje, essa experiência encarnatória. Então, o objetivo dessa encarnação, que a doutrina espírita nos revela, é que a gente venha para aprender, para se depurar, para vivenciar essas experiências de uma forma mais positiva, benéfica, para despertar dentro de nós o amor. O amor que é essa lei universal. Amor que é esse sentimento por excelência que nos faz despertar a consciência para quem somos e para o que devemos fazer e realizar na vida, não apenas nessa existência. Então, o nosso propósito de vida realmente é desenvolver esse amor. Então, através da reencarnação, nós temos a possibilidade de fazer melhor hoje o que eu não consegui fazer ontem, de fazer diferente hoje do que eu fiz antes.
Então, graças à reencarnação, ela traz para a gente inúmeras respostas, inúmeras explicações de muitas coisas que ficaram, de certa forma, obscuras na nossa vida. Sem a reencarnação, muitas coisas não dá para serem compreendidas diante da lei de Deus, diante dos ensinamentos de Jesus. Mas graças à reencarnação, ela traz para a gente um consolo muito grande. Então, esses são alguns dos princípios básicos da nossa doutrina espírita. A crença em Deus único, a crença na imortalidade da alma, a crença na pluralidade dos mundos habitados, a crença na comunicabilidade com os espíritos e a crença na reencarnação. E aí a gente traz também agora uma reflexão acerca do objetivo da doutrina espírita, né? Qual seria a necessidade de termos essa doutrina junto de nós? Qual o objetivo, qual a função, qual o propósito do espiritismo para as nossas vidas? A gente observa que em humanidade as orientações, os ensinamentos, elas vinham de tempos em tempos. A gente vai lembrar em primeiro momento da primeira revelação com Moisés recebendo os 10 mandamentos no Monte Sinai, e aqueles mandamentos eram importantes e são até importantes até hoje nas nossas reflexões para a nossa vida, para a nossa conduta. Então a gente vê a importância daquele primeiro momento com Moisés, há mais de 1.300 anos antes de Jesus, trazendo aquelas informações, aqueles ensinamentos. E depois, com o advento do Cristo, com o advento do Evangelho, Jesus sendo para a gente a nossa segunda revelação, trazendo as leis morais, trazendo para a gente a lei de amor, trazendo para a gente essa visão de imortalidade, nos aproximando de Deus, trazendo todos aqueles conhecimentos, todas aquelas informações do Evangelho para nos ajudar no nosso despertar, para nos ajudar no nosso crescimento, para nos ajudar a começar a trabalhar nos nossos corações o amor que nós precisamos vivenciar. E aí Jesus vem preparando o caminho, trabalhando as nossas mentalidades, trabalhando os nossos corações, para que depois, quase 2.000 anos depois, venha a doutrina espírita, sendo a terceira revelação. Então, a primeira revelação com Moisés, a segunda com Cristo e a terceira com a doutrina espírita. E aí ela vem como terceira revelação com o seu principal objetivo, consolar. O principal objetivo da doutrina espírita é consolar. Consolar diante das aflições, consolar diante das dores, consolar diante das turbulências, consolar diante dos males, diante das situações desafiadoras que enfrentamos nessa jornada. E ela vem também com o papel de esclarecer, de começar a levantar um pouquinho o véu do conhecimento, para que a gente se aprofunde um pouco mais no conhecimento da vida, da existência, do que realmente somos, do que realmente estamos fazendo aqui. Então, esse esclarecimento que a doutrina nos traz, ele é importante para o nosso processo de reforma íntima, para o nosso processo de renovação moral, da nossa transformação interior. E ela também vem com um papel importantíssimo de combater o materialismo. A doutrina espírita tem esse propósito, tem essa função de combater o materialismo. Porque o materialismo é um dos grandes males, é uma das grandes chagas da humanidade. Porque o materialismo nos leva ao desenvolvimento dessas duas grandes enfermidades, que é o orgulho e o egoísmo. E essas duas grandes enfermidades, Jesus lá atrás já vinha trazendo para a gente um antídoto, já vinha apresentando para a gente um antídoto, através da humildade e do amor que ele pregava, que ele ensinava, que ele exemplificava, que ele demonstrava no seu dia a dia. Então, se nós temos essas duas grandes chagas hoje na humanidade, que é o orgulho e o egoísmo, Jesus lá atrás já nos apresentava o antídoto, o medicamento para curar essas chagas, que é justamente a humildade e o amor. Então, o papel da doutrina espírita é nos ajudar a combater esse materialismo, é nos ajudar a curar dentro de nós essas chagas que trazemos na nossa alma, essas nossas enfermidades da alma,
através das informações, através das orientações, dos ensinamentos, do trabalho, através das oportunidades que ela nos oferece de aprender, de se desenvolver. A doutrina espírita ela também tem um propósito, o objetivo de auxiliar na implantação da fraternidade universal. Despertar a nossa consciência de que todos nós somos irmãos em humanidade, filhos daquele Deus que Jesus nos apresentou como Deus Pai. Então todos nós somos irmãos. Então nós estamos aqui como uma grande família universal, todos filhos de Deus, uma grande família universal habitando uma casa comum que é o planeta Terra. Então todos nós estamos aqui inseridos nessa casa, inseridos nesse planeta, para despertar no nosso íntimo a nossa capacidade de amar. E essa fraternidade universal é o amor sendo colocado em prática, sendo colocado em movimento uns para com os outros. Então, quando a gente começar a olhar para o nosso próximo, olhar para o nosso irmão com respeito, que é o princípio básico do amor, nós vamos estar praticando essa fraternidade universal. Precisamos dar muitos passos ainda para desenvolver essa fraternidade. Precisamos derrubar muitas fronteiras ainda para entendermos essa fraternidade. Precisamos ainda derrubar muros e criar pontes para que possamos compreender verdadeiramente essa fraternidade universal. Mas estamos nesse caminho e a doutrina espírita é uma grande ferramenta para nos auxiliar nessa trajetória, nos auxiliar nessa jornada. Então a doutrina ela também traz a função ou o objetivo de auxiliar na transformação moral do homem, nos levando a reviver os ensinamentos de Jesus Cristo na verdadeira essência, na verdadeira expressão da simplicidade, da pureza e de amor ao qual o Mestre nos ensinou. Então a doutrina espírita ela tem essa função. Então quando a gente vai ler lá no Evangelho segundo o Espiritismo, como se reconhece o verdadeiro espírita, o que está escrito lá? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más tendências, para domar as suas más inclinações. Então a doutrina espírita é essa doutrina que vem para nos auxiliar na nossa transformação moral, na nossa reforma íntima, nos ajudando a deixar para trás aquele homem velho, cheio de atavismos, cheio de vícios e vicissitudes, cheio de mazelas, para o desenvolvimento, para a transformação em um homem novo, com virtudes. Então, não significa que a gente vai matar aquele ser dentro de nós para que nasça outro, mas sim transformar esse ser dentro de nós em um ser mais evoluído. A gente vai deixando para trás os nossos vícios e virtudes para que a gente possa ir angariando aí as virtudes. Os vícios e vicissitudes nos afastam da lei divina, nos afastam da verdadeira essência da nossa criação, onde nós buscamos as virtudes que, na verdade, elas vão nos aproximando para a vivência das leis divinas, nos aproximando a esse despertar dentro de nós da nossa essência verdadeira e real. Então, o nosso trabalho, a nossa tarefa do dia a dia é voltar os nossos olhares para os nossos vícios, para as nossas más inclinações, a fim de transformar esses comportamentos, a fim de modificar essa mentalidade, a fim de nutrir novos sentimentos, para que a gente possa ir realizando esse processo evolutivo, esse processo de transformação. E a doutrina espírita, ela vem com esse objetivo de nos ajudar nessa jornada, de nos auxiliar. E aí a gente entende que um dos objetivos básicos da doutrina espírita é nos ajudar a entender e a praticar a lei de amor, que é uma lei universal. Quando Jesus lá atrás nos orienta que o maior mandamento da lei
é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, a doutrina espírita entende que o amor é a principal lei que rege todo o universo. Então ela vem para nos ensinar a amar e também nos convida a praticar esse amor, tendo como lema até: fora da caridade não há salvação. Ou seja, fora da movimentação desse amor, sem a gente colocar em prática esse amor, não existe transformação, não existe reforma, não existe renovação. Então a gente precisa amar, a gente precisa expressar esse amor, a gente precisa manifestar esse amor na prática para que a gente consiga se transformar, para que a gente consiga se renovar. Então a doutrina espírita nos convida a amar, pois esse é o principal mandamento do nosso mestre. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele como modelo e guia, nós precisamos seguir esses passos, precisamos nos esforçar mais para praticarmos isso verdadeiramente na nossa vida. A doutrina espírita nos mostra que a lei é de progresso, ou seja, a gente não vai retroagir. A gente caminhou até aqui, trazemos conosco os nossos aprendizados, as nossas vivências, as nossas experiências, e daqui para frente a gente vai acumulando mais aprendizados, experiências e vivências. A lei é de progresso. Nós estamos caminhando para frente. Nós estamos seguindo em frente, rumo a novos horizontes, a novas auroras, a novas oportunidades, né? Por mais que muitas das vezes a gente olhe o nosso entorno e a gente ache que o mundo está perdido, que não tem mais jeito, que só piora, isso é uma inverdade. A doutrina espírita nos mostra, nos sinaliza que a lei é de progresso. Então, às vezes as coisas podem ser reveladas, mas nós estamos entendendo que esse processo que nós estamos passando é um processo necessário para uma depuração, para um melhoramento, que vai nos levar para condições melhores espiritualmente e também em humanidade. Então nós precisamos aproveitar essas oportunidades que nós vivenciamos para crescermos, para nos desenvolvermos, para evoluirmos. Nós precisamos aproveitar essas oportunidades do dia a dia, mesmo desafiadoras, por mais desafiadoras que sejam, para nós crescermos espiritualmente, para a gente tirar uma lição, um aprendizado, um amadurecimento moral e espiritual, para que a gente consiga seguir em frente no nosso processo evolutivo. E a doutrina também ela tem um objetivo de resgatar em nós e de fomentar em nós a fé raciocinada. A fé raciocinada, ela não é apenas uma fé no sentido de acreditar, mas ela é uma fé no sentido de confiar, no sentido de entrega, no sentido de aceitação. Fé é uma palavra que ela vai muito além do que o dicionário nos diz ou de que o livro possa nos dizer. Fé é um sentimento, é uma emoção, fé é algo muito grandioso. E ele traz para a gente, a doutrina, a orientação de uma fé raciocinada, que muito daquilo que a gente passa, muito daquilo que a gente experiencia, muito daquilo que a gente vivencia, tem uma explicação, tem uma orientação, tem um ensinamento, tem uma compreensão, um entendimento dessas situações. E isso nos leva a um amadurecimento moral e espiritual. Então isso tudo que a gente está comentando aqui é um pouquinho do que a doutrina espírita ela traz para a gente. É o que a doutrina espírita nos oferece como consoladora, esclarecedora, orientadora para as nossas vidas. E a casa espírita, o centro espírita, a instituição espírita, é um local muito importante para essa doutrina, porque é o lugar que tem como objetivo principal divulgar e praticar esse espiritismo. Sabemos que nós espíritas devemos praticar o espiritismo na nossa vida, no nosso dia a dia, mas a casa espírita é o principal lugar onde nós fomos lá e conhecemos a doutrina. Nós fomos lá buscar a doutrina espírita para praticar no nosso dia a dia. Mas ela é a base. É ela que me apresentou a doutrina. Então a principal função da casa espírita é divulgar e praticar o espiritismo. A doutrina a casa espírita, a gente pode dizer que ela tem várias funções.
A casa espírita ela tem uma função de hospital, um hospital espiritual, onde ela nos oferece o auxílio no tratamento das nossas doenças da alma. Ela nos oferece o auxílio, o tratamento, as terapias necessárias para o tratamento das nossas enfermidades da alma, das nossas doenças da alma, das nossas dores da alma. Através de várias possibilidades terapêuticas e espirituais, através dos ensinamentos, das orientações, é sim a doutrina espírita um grande hospital de almas, onde o grande médico é Jesus, nos oferecendo muitas das vezes até um auxílio físico para as nossas enfermidades, para as nossas doenças, mas principalmente o auxílio espiritual, uma cura espiritual, um auxílio, um amparo das nossas enfermidades morais e espirituais. Então, ela tem esse papel de hospital das almas. Ela tem um outro papel também, que é de escola. É uma grande escola das almas, onde nós, almas sedentas por aprendizado, por informação, por orientação da vida, da existência, nós recebemos ali o esclarecimento, nós recebemos ali a informação, a orientação, o ensinamento, que vai nos ajudar a nos educarmos moralmente, a nos educarmos espiritualmente, a nos auxiliar no nosso desenvolvimento intelectual e moral, tão necessário e importante para a nossa evolução, para o nosso progresso. Então a doutrina espírita é sim uma grande escola de almas, onde ela traz todo o amparo, todo o auxílio para essa nossa educação espiritual. E a doutrina espírita também ela traz um aspecto, a casa espírita, de ser um templo. E nesse templo espírita, nós temos ali a possibilidade de nós buscarmos a nossa religiosidade e a nossa espiritualidade. A casa espírita, enquanto templo, ela nos oferece sim essa possibilidade. O que nós fazemos com aquela informação, com aquele ensinamento que a doutrina espírita nos traz, vai nos ajudar no nosso desenvolvimento da religiosidade e da espiritualidade. Espiritualidade é a nossa transcendência do nosso eu, do nosso ego muito material. É a conexão com aquilo que nós somos de verdade, esses espíritos imortais, a conexão com a nossa essência. Isso é espiritualidade. E religiosidade é a nossa conexão com Deus, é a nossa conexão com o todo, é a nossa conexão com essa força divina do nosso Criador. Então, a casa espírita, enquanto templo, ela nos oferece essa oportunidade, essa possibilidade de desenvolvermos a religiosidade e a espiritualidade. A casa espírita também tem a função de oficina de trabalho espiritual. A casa espírita tem vários departamentos, tem várias tarefas, tem várias atividades que a gente tem a possibilidade de se integrar para poder participar daquela tarefa, daquela atividade, para nós servirmos, para nós trabalharmos, para nós nos sentirmos úteis nessa obra do bem, nessa obra do amor, nessa obra da caridade. Nós sabemos que o trabalho ele é muito importante para o nosso crescimento pessoal. O trabalho é uma lei divina, uma lei moral que nos ajuda no nosso crescimento, na nossa evolução, no nosso progresso. Então, a casa espírita oferece o trabalho para que o trabalhador possa aproveitar essas oportunidades e também se aprimorar, e também crescer. Então, a doutrina espírita, a casa espírita também tem essa função de ser uma oficina de trabalho. E também a função de lar. A casa espírita é um grande lar, onde a gente vai ali se conectar com aqueles irmãos em espírito, aqueles irmãos espiritual, aquela família dos laços espirituais, para que a gente possa aprender a amar uns aos outros, para que a gente possa conviver uns com os outros, dando suporte, dando ombro, dando as mãos, um abraço, a atenção, o carinho, para que a gente possa desenvolver esse sentimento, ampliar esse sentimento de conexão, de amor, de pertencimento a essa família da fraternidade universal. Então a casa espírita também é um lar.
Então, a casa espírita é um hospital, é uma escola, é um templo, é uma oficina e é um lar. Essa casa espírita é importantíssima, porque através dessas atividades e dessas funções nós estamos praticando o espiritismo, nós estamos vivenciando o espiritismo. E ela tem também uma grande função dentro da comunidade onde ela está inserida, dentro da sociedade. A casa espírita tem esse papel de consolar, de esclarecer, de abraçar, de acolher também os irmãos da sociedade, da comunidade onde ela está inserida, desenvolvendo o seu papel prático ali, enquanto cristianismo redivivo, na prática do amor e da caridade. Então temos inúmeras tarefas como o passe, o atendimento fraterno, a palestra doutrinária, o evangelho no lar, a água fluidificada, a evangelização infanto-juvenil, tem as visitas fraternas, o atendimento assistencial, o apoio à comunidade. Nós temos inúmeras tarefas dentro da casa espírita para realmente praticar esse espiritismo, para praticar essa doutrina dos espíritos que é embasada no Cristo Jesus, na sua lei de amor. Então, a gente começa a perceber a grandiosidade de uma casa espírita que se torna uma célula dentro desse grande organismo que é a sociedade, e o seu papel, a sua função de auxiliar no tratamento, na cura desse organismo, auxiliar junto com as outras casas, formando um grande órgão do amor. Então, nós, enquanto espíritas, enquanto trabalhadores da doutrina espírita, precisamos valorizar as nossas casas espíritas. Precisamos estar presentes na nossa casa espírita. Precisamos auxiliar, ajudar, apoiar as tarefas, as atividades, as obras, os trabalhos que as casas espíritas estão realizando. Nós precisamos nos colocar à disposição dessas casas, porque elas são importantíssimas para essa doutrina espírita, que é importantíssima para o desenvolvimento da humanidade. A gente percebe, então, a função e a importância das casas espíritas, da doutrina espírita, nesses momentos atuais que estamos vivenciando, que estamos enfrentando. Então, todos nós, espíritas, possamos tomar consciência, despertar a nossa consciência e colaborarmos mais, fazermos a nossa parte com as casas espíritas, com a doutrina espírita, com o movimento espírita, que possamos fazer a nossa parte com amor, com vontade, com carinho, com dedicação, com comprometimento, com responsabilidade, que a gente possa ser útil a Deus, ser útil a Jesus, trabalhando nessa obra do amor, que é o movimento espírita, que é a doutrina espírita, que são as casas espíritas. Deixo aqui um abraço a todos os irmãos que estiveram conosco aqui nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo de hoje, e gostaria de encerrar a nossa fala fazendo a nossa prece de encerramento. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, agradecemos imensamente a bênção da vida e da existência. E, Senhor, agradecemos a bênção de nos encontrarmos nessa doutrina espírita. Pedimos a Ti, Pai, que continue abençoando essa doutrina maravilhosa, essa doutrina de luz, de amor e de caridade. Continue abençoando, Senhor, a todas as casas espíritas que possam ser amparadas, envolvidas em muita luz e em muito amor. E abençoe a todo esse movimento espírita, a todos os espíritas, diante da sua responsabilidade, do seu comprometimento, diante do bem, da luz e da verdade. Senhor, abençoe a todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado, meus irmãos. Grande abraço.